Começando, vamos lá para a tela, começando a primeira questão. Em 3/2/2017, o então presidente da República, Michel Temer, publicou a medida provisória 768 de 2017, que criou a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério dos Direitos Humanos e alterou a Lei 10.683 de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. A medida provisória 768 não foi apreciada no prazo de 60 dias. Diante disso, essa MP, em 20/3/2017, foi prorrogada por mais 60 dias. É aquela história, né? Uma medida provisória, nos termos do artigo 62, parágrafo 3º da Constituição, ela tem um prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, não é isso? Muito bem. Então vamos lá, vamos seguir. Ela foi prorrogada, até aqui tudo bem. A MP 768 iria perder a eficácia pelo decurso de prazo em maio de 2017. Ou seja, ela teria que ser votada pelo Congresso Nacional até maio de 2017. Então vejam bem, né? Aquela outra história que vocês conhecem também lá do mesmo artigo 62, parágrafo 3º da sua Constituição. Ou seja, uma medida provisória, ela, se não for apreciada no prazo de 60 dias, prorrogada por mais 60, passado esse prazo, sem que ela seja aprovada pela Câmara e pelo Senado, para virar lei ordinária, né? Para ser convertida em lei ordinária, enfim, ela vai perder eficácia desde a sua edição. Como é que chama isso? Não é a rejeição expressa, isso é o que nós chamamos de rejeição tácita. Basta ir olhar no meu livro, basta assistir as minhas aulas, que você sabe o que é a rejeição tácita lá de medida provisória. Enfim, estava prestes a ocorrer essa rejeição, tá? Se o Congresso não votasse ela, nesse prazo aí, fatal. Bom, ocorre que em maio, volta aqui para a questão, ocorre que em maio de 2017, Temer editou nova medida provisória, a MP 782, que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Ou seja, tratou sobre o mesmo assunto da MP 798. Desculpe, 768. Tá bom? De 2017. Com algumas pequenas diferenças em relação à primeira MP. Enfim, a MP 782, que o Temer publicou para afastar a 768, que estava quase para ser rejeitada tacitamente, né? Veio apenas com algumas diferenças em relação a 768. Além disso, essa segunda medida provisória, 782, revogou expressamente a primeira. Aí, ó, afastou revogando a 768. Bom, a segunda medida provisória, 782, foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional, tendo sido convertida na Lei 13.502 de 2017. Aí, ó, foi aprovado pela Câmara, depois pelo Senado, por maioria simples em cada uma das casas, né? E virou lei ordinária. Essa referida lei foi objeto de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Tratando dos vários temas envolvendo a questão das medidas provisórias, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, responda como se deu o deslinde do caso. Tá? Queridos, vamos lá responder essa questão, que quem sabe é a questão da prova de constitucional. É uma questão atual, é uma questão que está em informativo recente do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser dar uma olhada, né, está no informativo 935 do Supremo Tribunal Federal. E agora, recente, de março de 2019, e é uma questão que é bola da vez. Vamos começar o nosso curso por ela. Então, veja bem, nós temos lá a MP 762, não é isso? O númerozinho dela, tá lá bonitinha, tá aí no seu caderninho, tá? E desculpem, né? 768. E posteriormente veio a MP 782. Agora sim, a 782. Muito bem. Primeira questão aqui básica. Esta lei, no qual a MP 782 foi convertida, qual lei que ela foi convertida? Ela foi convertida na Lei 13.502. Isso tudo aqui, ó, em 2017.
cá, essa lei foi objeto de DI. Essa lei é inconstitucional? Resposta clara. Facílima. Sim. Essa lei aqui, ó, já vou adiantar. Ela é inconstitucional. Que isso, Bernardo? Já foi direto no ponto? Já. Essa lei, ela é eivada de inconstitucionalidade. Vamos ver o porquê? Vamos começar a responder as possíveis questões de prova sobre esse caso concreto. Por que essa lei é inconstitucional? Essa lei aqui, no qual foi convertida, né? Que foi a conversão da MP 782 de 2017. Ora, primeira pergunta a ser feita aqui. Possível. É possível que o presidente da República, pergunta número 1, retire de apreciação MP já editada e em vigor? O presidente da República editou a MP 768, 2017. Ele pode ir lá arrepender de ter editado a MP 768, 2017. Correr lá e retirar ela de apreciação? Chegar lá no Congresso, bater lá, toque, Congresso, eu tinha arrependido desse MP aí, viu? Sobre a estrutura aí dos ministérios e tal, arrependi. Aqui, vim pegar ela de volta. Já pensou o presidente na época do Temer, pegando ela de volta e saindo correndo, e dando nega em um, e dando nega no outro, e tirando um segurança para dançar para cá, para lá, e pá, correndo para o Palácio Planalto com o MP? Agora o Bolsonaro? Resposta. Gente, não. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que o presidente da República retire de apreciação, determine retirada de apreciação de MP já editada e em vigor. Então ele não pode correr lá, pá, tirar a MP lá da mão do Rodrigo Maia e correr para o Palácio Planalto com ela. Bom, então o que o presidente pode fazer se ele se arrepender da MP? Tipo aqui, ó, vem comigo aqui, a nossa MP, vou até mudar a cor aqui, qual que é? É a 768. Ele se arrepende dela, não tem como tirá-la de apreciação. O que ele pode fazer? Ele pode editar uma MP 2, uma segunda MP abrogadora dessa MP 1, da 768. No caso, até ele fez a MP 782 de 2017, aqui, ó. Essa aqui nós vamos chamar de MP 1, essa aqui é a 2. 786, 782 é a 2. Isso aqui o presidente da República pode fazer. Editar uma MP para abrogar a MP anterior, para revogar a MP anterior, que ele não está satisfeito com ela. Bom, até aí, tudo bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite. Pergunta de prova. Presidente da República pode retirar de apreciação medida provisória já editada e em vigor? E em vigor? Não. Mas ele pode editar uma MP posterior, ou uma MP 2, enfim, uma MP posterior para rogar aquela MP anterior, a 1? Sim. Ele vai lá e edita 2 e revoga 1. Perfeito? E aí a 2 é que vai tramitar. E aí caberá ao Congresso aprovar ou não a 2. Se o Congresso não aprova a 2, ela perde eficácia desde a edição. A 1 volta a tramitar. Aí ele vai apreciar a 1, que o presidente estava insatisfeito com ela. Enfim, fica a cargo lá do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Mas que o presidente pode editar uma MP posterior para revogar a anterior? Resposta, sim. Então, primeira pergunta possível, nós já sabemos a resposta, e a segunda pergunta possível, sim. Primeira, ele não pode retirar de apreciação MP já editada em vigor. Segunda, ele pode editar uma MP posterior para revogar essa anterior. E aí essa MP vai passar a tramitar lá no Congresso Nacional, afastando o anterior. Bom, até aí tudo bem. Qual é o problema dessa questão e por que essa lei aqui, no qual a MP2, a MP posterior, a 782 de 2017, que foi convertida na Lei 13.502, por que essa lei é inconstitucional? Bernardo, você disse que pode editar uma MP2 revogando a MP1.
O Congresso foi lá e aprovou a MP2. A MP2 foi convertida em lei, na Lei 13.502, tem tanto dois aqui, hein? De 2017. Por que, Bernardo, que essa lei é inconstitucional? Por que eu tenho que colocar na prova que ela é inconstitucional? Sabe por quê? Porque aí vem uma terceira questão de prova. Sabe qual a terceira questão de prova sobre esse tema aqui? A terceira questão de prova é a seguinte. Esta MP posterior, abrogadora da MP anterior, que eu estou chamando aqui didaticamente 2 em relação a 1, ela só pode ser editada para revogar a 1, para afastar a 1. Ela só pode ser editada para isso. É o único fundamento dela. Tá? E nesse caso aqui, olhem a questão. Vamos voltar na questão? Olha a maldade. O presidente da República editou uma MP sobre o mesmo assunto da MP 768, com algumas pequenas diferenças em relação a 768, que é a MP 782. Ou seja, no fundo, o que o presidente fez foi uma sacanagem. Ele não só veio e cortou a placa da 786, desculpe, da 768. Tá? Ele editou uma MP2 a 782, a MP posterior, ele editou com os mesmos temas da MP 768, com algumas pequenas alterações, mas no fundo, a MP 782, a MP posterior, a MP2 aqui, era muito parecida com a 1, com a 768. E aí está o problema. O presidente da República pode editar uma MP revogando a anterior? Sim, mas só para revogar. Só para afastar a anterior. Para colocar a anterior numa condição suspensiva. Afastada. Em revogação. Só para isso. O presidente não pode editar uma MP posterior com os mesmos assuntos da MP anterior. Com pequenas modificações apenas. Por quê? Porque vai ficar claro aqui que o Temer fez isso porque ele estava preocupado com a perda de eficácia da MP 768. Da MP, aqui ó, anterior, da MP 1 aqui, que eu estou chamando de 1, olha aqui na tela. Então, como ele viu que ia dar os 120 dias e que ela ia perder a eficácia, o que ele fez? Ele correu lá e fez uma outra MP, revogando a primeira, a 1, a 768, e aí essa daqui ganhou uma sobrevida de pelo menos mais quantos dias? Para o Congresso poder apreciar com calma. Mas 60 prorrogáveis mais 60. E aí, com essa sobrevida, ele articulou lá no Congresso, aprovou a MP posterior aqui, a 782, e aí foi convertida em lei. Queridos, aqui nós temos duas questões a serem levantadas. Primeiro, anotem aí, essa MP 2, quando surge, ela deixa consignado, deixa assente, é bonito falar deixa assente, né? Que a MP 1 não tinha mais um assunto urgente. Ou seja, que o assunto da MP 1 não era tão urgente assim. Por quê? Ora, porque se o assunto da MP 1 fosse urgente, para que editar uma MP 2 revogando a 1? Então, o primeiro ponto é esse. A MP 2 demonstra que a MP 1 não é urgente. E a MP tem que ter relevância e urgência. Então, o primeiro problema é esse. E o segundo problema é que a MP 2 veio praticamente idêntica à MP 1. A MP 782 veio idêntica à MP 768. E em sendo assim, nós temos um segundo problema. Qual? Fraude à Constituição.
burla a Constituição. A qual artigo da Constituição? Ora, vou colocar aqui na tela, ao 62, parágrafo 10. Bernardo, por que o 62, parágrafo 10? Ora, porque vai ficar claro que o presidente usou da MP 782, da MP aqui 2, da MP posterior 1, não só, né, em uma situação de desespero, para manter o tema para ser apreciado, porque a MP1 ia perder eficácia desde a edição, ia chegar no dia 120 até rejeição tácita, mas usou aqui de uma fraude. Qual? Na verdade, é a vedação do 62, parágrafo 10. Qual a vedação? A vedação de que é proibida a reedição de medidas provisórias na mesma sessão legislativa. É vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa, no mesmo ano legislativo. Artigo 62, parágrafo 10. Como você não vai ter na hora da prova, para aí e olha 62, parágrafo 10. É vedada a reedição de MPs. Desde a emenda 32, desde 2001, então já são 18 anos, que não pode ter reedição de MP. Se a MP for rejeitada em um ano legislativo, ela não pode ser reapresentada nesse mesmo ano. Ela até pode ser reapresentada, mas no outro ano, naquele ano legislativo, não. No caso de 2017 aqui, não. Bernardo, mas agora, logo na primeira questão, eu vou te pegar. Estou aqui estudando, eu vou ser delegado no Espírito Santo, eu vou te pegar. Bernardo, a MP1 não foi reeditada. Não era a mesma MP. Gente, vamos deixar de ser trouxa. Claro que o Temer não reeditou a mesma. Ele fez uma nova MP, só que praticamente idêntica à MP anterior. O tema era o mesmo, o conteúdo era praticamente o mesmo, era equivalente, ou seja, isso é fraude. Então, quando ele viu que a MP 768 ia perder eficácia desde a edição por falta de votação, não ia ter tempo para votar, para articular na Câmara e no Senado, o que ele fez? Ele correu lá, editou uma MP posterior para abrogar com o mesmo conteúdo da para dar aí um tempo de 120 dias para o Congresso votar, porque não tinha votado a E aí o tema era o mesmo, o conteúdo era equivalente, e aí o Congresso teve tempo e votou, e aprovou, Câmara e Senado. E aí virou a lei, qual que é a lei mesmo? Lei 13.502 de 2017. Faltou aqui o lei, aqui, ó. Muito bem. Então, nesse caso, o fundamento principal é o 62, parágrafo 10. Você vai dizer na prova, ora, essa lei 13.502 de 2017, ela é inconstitucional, porque ela se origina de uma MP, a 782, inconstitucional. Porque a MP 782, na verdade, é uma reedição da MP 768, com pequenas diferenças. O conteúdo é praticamente o mesmo. Então, isso é tipicamente uma situação de burla à Constituição. Esse é o termo presente no informativo 935 do STF de março de 2019. De 3 meses atrás. O termo é burla mesmo à Constituição. É malandragem. Quando ele viu que a MP ia cair, ele correu lá e editou uma MP idêntica. Só que com outro número, com algumas poucas diferenças, maquiadas. Então, ele, na verdade, reeditou de forma fraudulenta a MP1 lá no texto da MP2. No bojo é bonito, né? Da MP2.
lá no conteúdo da MP2. Então essa MP ela é inconstitucional. Por quê? Porque é vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. O que o Temer tinha que ter feito? Quando ele viu que a MP1 ia cair, que a 768 ia cair, ele tinha que ter ficado quieto, falar assim, perdi, é normal da vida, a gente perde, ganha, perdi. Paciência. Ano que vem, próximo presidente, ou eu mesmo, enfim, no caso 2018, ainda era ele? Era ele. Então, eu ano que vem edito uma nova MP. Mas ele não fez isso. Malandro, né? Então essa MP é inconstitucional, porque ela reeditou o texto da MP anterior no mesmo ano. O fundamento aqui da prova é o 62, parágrafo 10. Tem uma última questão aqui só. A última questão é a seguinte, para fechar. Bernardo, mas eu tenho uma última questão. Já entendi que o fundamento é o 62, parágrafo 10, que é vedada a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. Ele fraudou o Instituto das MPs, ele burlou a Constituição com essa MP posterior. Ele até podia editar uma MP posterior para revogar a anterior, mas só para isso. E não com um conteúdo igual ao da anterior, para ganhar mais tempo, para ser votada na Câmara e no Senado, para ir assim virar lei. Então já entendi tudo. Fundamento 62, parágrafo 10. Não caio nessa, Bernardo. Primeira questão que você está fazendo, eu vou acertar na prova se cair. Eu só tenho mais uma dúvida. Uma desgraçada de uma dúvida. Qual? Seguinte, Bernardo. Vem cá. Tudo bem que a MP 782 é fraude. Tudo bem que a MP 782 é picaretagem, à luz do 62, parágrafo 10 da Constituição. Agora, ela foi convertida em lei. Lei 13.502, 2017. Bernardo, mas quem vive de história é museu. Pelo amor de Deus, aqui não é museu não, aqui é concurso público. Virou lei, vamos esquecer isso para lá. Não. Última questão, olha pro Bernardinho, aqui ó, meu olho. Aprende uma coisa? Sabe por que a lei é inconstitucional? Porque o Supremo tem um entendimento também, tem também um entendimento de que a conversão de uma MP em lei, foi o que aconteceu aqui, depois que ela foi aprovada na Câmara e no Senado, né? Não convalida vício existente na MP. Ou seja, a conversão da MP em lei não convalida vício existente na MP. Não é porque ela virou lei ordinária, ficou bonita na fita, ficou como algo permanente, como lei ordinária do ordenamento, que aquele vício originário lá dela, lá da MP, tem que ser esquecido. Não. Então, se a MP teve alguma inconstitucionalidade e ela foi aprovada na Câmara e no Senado e virou lei ordinária, essa lei ordinária vai carregar esse vício. E deve ser declarada inconstitucional. Porque é derivada de uma MP viciada, ou seja, contrária à Constituição da República Federativa do Brasil. Perfeito? Ótimo. Estamos bem, hein? Primeira questão resolvida. Vamos para a segunda. Já pulei para a terceira, não devia. Segunda. Os deputados estaduais do Estado do Espírito Santo, apresentaram emenda constitucional à Constituição do Estado do Espírito Santo para a alteração de competências da Procuradoria-Geral do Estado. Essa emenda constitucional foi objeto de ADI no Supremo Tribunal Federal. Conforme a jurisprudência do STF, como se deu o deslinde do caso? Ora, aqui, gente, a questão é uma questão muito tranquila. A questão é muito fácil de ser resolvida. Ora, segundo o STF, é inconstitucional emendar a Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trate de matéria
sobre competências da Procuradoria-Geral do Estado. Isso porque essa matéria é de iniciativa reservada, ou privativa, como queiram, do chefe do Executivo Estadual. Lá, do governador do Estado do Espírito Santo. Perfeito? Aqui, ó. Ora, por que o Supremo entende assim? Qual que é o fundamento? Ora, entre parênteses, o fundamento é o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, aquelas matérias que são de iniciativa reservada, privativa do presidente da República, no âmbito federal, como, por exemplo, matérias envolvendo servidores públicos federais, como, por exemplo, matéria envolvendo questão atinente aos advogados da União, procuradores federais. Aqui, no caso estadual, é a matéria de iniciativa reservada ao chefe do Executivo Estadual, por simetria. Então, o fundamento é o 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tudo aquilo que é reservado ao presidente da República no âmbito federal é reservado ao governador do Estado no âmbito estadual. Pelo princípio da simetria. Então, nesse sentido, matéria é reservada ao governador do Estado. Então, iniciativa parlamentar de emendar a Constituição, mudando a Constituição, quando aprovada a emenda constitucional. Essa emenda constitucional, ela é inconstitucional por vício de iniciativa, tá? É do governador do Estado, iniciativa de lei ou de emenda constitucional que discipline a organização de órgãos ou entidades da administração pública estadual. Nunca esqueçam disso. Mas aqui tem uma outra questão. Tranquilo, então? Que parlamentar não pode ter iniciativa sobre órgãos, entidades da administração pública estadual, e aí eu estou incluindo a Procuradoria-Geral do Estado. Bom, só que aí eu quero colocar uma questão. A questão é o seguinte. Nós temos lei e emenda constitucional. Ora, existem matérias de lei e matérias aqui que estão em emendas constitucionais, tá? Se a matéria for de iniciativa do Poder Executivo, qual que é a simetria que você vai olhar na sua Constituição? Quais são as matérias? Do 61, parágrafo 1º, no âmbito nacional. E aí, por simetria, para o Executivo do âmbito estadual, tranquilamente. Muito bem. Ora, se o parlamentar estadual apresenta projeto de lei, vamos lá que ele apresenta um projeto de lei. O projeto de lei começa a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado, é aprovado pelos deputados estaduais. Como é um projeto de lei, ele vai à sanção ou veto do governador, lá do Espírito Santo. Vamos supor que o governador vai lá e sanciona. Então tem a sanção ao projeto de lei. Com a sanção, o projeto de lei deixa de ser projeto de lei e passa a ser lei. Então vamos pensar primeiro aqui na lei, hein? Surgiu a lei aqui agora. A questão é, essa sanção do governador do Estado supre o vício de iniciativa que existiu aqui? De quem que era a iniciativa? Do governador. Quem apresentou o projeto de lei? Um deputado estadual malandro. Essa sanção ao projeto de lei, tornando esse projeto lei, supre o vício?
a sanção do governador, a chancela dele, a concordância dele no final do processo, supra o vício de iniciativa que existiu aqui no começo? Porque existia um vício no começo. Quem tinha que apresentar o governador, porque envolveu a organização da administração pública, envolveu servidores públicos, por exemplo, e quem apresentou? Deputado estadual, ao vício aqui. A sanção lá no final, supra o vício do início? Resposta, a sanção não supre o vício de iniciativa. Então, tá, essa lei aqui, ó, ela é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque a sanção não supra o vício. Não adianta o governador concordar no final, dar o ok dele, se lá no começo do processo, o projeto de lei veio como iniciativa viciada. Quem tinha que apresentar o governador e quem apresentou foi um deputado estadual. Então a sanção não supra o vício. Bernardo, essa lei é inconstitucional? Sim. Que inconstitucionalidade que é essa? Ora, uma inconstitucionalidade formal. Subjetiva, porque vem de sujeito. O sujeito deveria apresentar o projeto de lei, que era o governador, não apresentou, e um sujeito sem legitimidade, deputado estadual, foi lá e apresentou. Então estamos diante de uma inconstitucionalidade formal, porque envolve processo legislativo, subjetiva, um vício de sujeitos. Ótimo. Show. Bernardo, desde quando é assim? Queridos, isso é desde 1974. Então tem 45 anos que o Supremo Tribunal Federal entende que a sanção do governador aqui não supra o vício de iniciativa. Isso vem desde a representação 890 de 1974. Tem 45 anos. Tudo bem? Tranquilo? Que essa lei é inconstitucional? Ótimo, inconstitucionalidade formal. De que tipo? Subjetiva. Muito bem. Agora, e se a questão envolveu uma emenda à Constituição do Estado? Então vamos lá, corta para o Bernardinho. Nós temos lá um tema sobre administração pública, sobre organização da administração pública, claramente. Começa aqui, ó, envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado, ou dos servidores públicos, enfim. E aí, o que o Parlamento Estadual faz? A Assembleia Legislativa. Ora, um grupo de deputados vai lá e apresenta uma proposta de emenda à Constituição. Uma PEC para mudar a Constituição do Estado. Aí é um grupo. Não é isso? Não pode ser um só. Como no projeto de lei. E aí? Essa proposta de emenda constitucional tramita e é aprovada pela Assembleia Legislativa. Aí, nesse caso, não tem sanção ou veto. É PEC para a Constituição Estadual, aprovada na Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo, vira emenda à Constituição. Vira norma constitucional do Espírito Santo. Não teve nem sanção ou veto. Então, nesse caso aqui, nem temos que falar em sanção, que não supra o vício de iniciativa. Nem sanção tem. Mas eu pergunto a vocês, essa emenda constitucional será inconstitucional? Resposta. Para a emenda constitucional, também haverá uma inconstitucionalidade. Também haverá uma inconstitucionalidade formal. Essa emenda constitucional também vai ser inconstitucional. E aqui nem tem que falar em sanção ao veto, porque é emenda constitucional. A Constituição do Estado também, tá, por um vício de iniciativa. Então não é só lei, também emenda a Constituição do Estado. Em matérias que envolvem a organização da administração pública, não podem deputados estaduais apresentarem lá para mudar a Constituição do Estado. Agora, detalhe para finalizar essa segunda questão e finalizar esse bloco. Bernardo, no âmbito federal, é a mesma coisa? Não. Vou ensinar agora. Se estivermos diante do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, para a lei é igual
o âmbito estadual. Ou seja, se um deputado malandro federal ou um senador lá malandro apresentar um projeto de lei que envolve um parágrafo 1º da Constituição Federal, matérias lá do presidente da República, do Bolsonaro, esse projeto tramitar na Câmara, ser aprovado, tramitar no Senado, ser aprovado, se mesmo o Bolsonaro sancionar o projeto de lei e virar lei, essa lei é inconstitucional, formalmente inconstitucional, porque a sanção do Bolsonaro não supre o vício de iniciativa. Essa matéria era uma matéria que quem tinha que apresentar era o Bolsonaro, não um deputado ou um senador malandro. Agora, qual que é a diferença para o âmbito estadual? A diferença é que, se for emenda à Constituição, não é igual ao âmbito estadual. Ou seja, se um conjunto de deputados, falo conjunto aqui porque para apresentar uma proposta de emenda à Constituição tem que ser um terço de deputados, ou um conjunto de senadores, são 171 deputados, ou, atenção para isso, ou um conjunto de senadores, tem que ser um terço, 27 senadores, apresentam uma emenda à Constituição, em matéria, por exemplo, de administração pública, que em tese seria matéria de projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Se um terço de deputados ou um terço de senadores apresentam lá a PEC, ela tramita e é aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, ela vira norma constitucional e não há vício de iniciativa. Por quê? Porque no âmbito nacional, no âmbito federal, há uma diferença entre a lei e a emenda constitucional. O vício de iniciativa está só para a lei, não está para a emenda constitucional. Tá? Então vamos lá? Olha a pegadinha aqui. Assembleias legislativas, como a do Espírito Santo. Lei, vício de iniciativa. Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo, também pode ter vício de iniciativa. Congresso Nacional. Lei, pode ter vício de iniciativa. Emenda à Constituição. Não há vício de iniciativa. Ahá! Essa é a pegadinha que você não vai cair. Então você tem que ficar esperto com a diferença entre a possibilidade de vício de iniciativa na Assembleia Legislativa em relação ao governador, que se dá tanto para a lei quanto para a emenda à Constituição do Estado, e no caso do Congresso Nacional, para a lei nós podemos ter vício de iniciativa, se deputados ou senadores apresentarem projetos em matéria que são de iniciativa do presidente da República, mas isso não vai ocorrer para a emenda constitucional. Aí não há vício. Portanto, pode ter proposta de emenda constitucional apresentada por um terço de deputados ou um terço de senadores em matéria sobre a organização da administração pública, de questões administrativas, por exemplo, que não há vício de iniciativa. Perfeito? Vai guardar essa diferença? Ótimo. Vamos lá agora para a terceira questão. Terceira questão, queridos. Vamos lá para a terceira questão. Terceira questão. Devagarzinho aqui, chegamos na terceira. Não tem a chegar na terceira, não? Agora vai chegar. Os deputados estaduais do Estado do Espírito Santo apresentaram emenda constitucional à Constituição do Estado para a criação de foro para o exercício de função para defensores públicos, procuradores do Estado, procuradores da Assembleia Legislativa do Estado e delegados de polícia do Estado. Essa emenda constitucional foi objeto de ADI no Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência do STF, como se deu o deslinde do caso. Na sequência, então, questão número 3. E aí, queridos? Os deputados estaduais lá do Espírito Santo, como eu já disse, estabeleceram lá uma emenda à Constituição do Estado, criando foro para o exercício de função para defensor público, procurador do Estado, procurador da Assembleia Legislativa do Estado e delegado de polícia do Estado. Essa emenda constitucional foi objeto de ADI, conforme a jurisprudência do STF, como se deu o deslinde do caso. Ora, aqui é muito simples.
segundo o entendimento do STF, essa emenda constitucional é inconstitucional. O último precedente do Supremo Tribunal Federal está presente na ADI 2553, no informativo 940 do Supremo Tribunal Federal, agora de maio de 2019. Tá? Quais são os fundamentos para essa inconstitucionalidade? Esse caso da ADI 2553, de maio de 2019, é um caso do Maranhão, né? Artigo 81 da Constituição do Estado do Maranhão. Pergunta aqui, ó, é sobre o Espírito Santo. E se fosse o Espírito Santo? Também inconstitucional. Nos termos desse precedente do STF e de outros precedentes do STF também. Tá? Bom, fundamentos. Ora, nós temos um fundamento, eu já anotei aqui, é o tradicional. Qual que é o fundamento tradicional? O fundamento tradicional é que as constituições estaduais só podem estabelecer hipóteses de foro por exercício de função se for respeitado o princípio da simetria com a Constituição Federal. Esse é o posicionamento tradicional, é o fundamento tradicional. Ora, a única hipótese da Constituição Estadual estabelecer foro por exercício de função ou foro por prerrogativo de função seria ser respeitado o princípio da simetria com a Constituição Federal. Ou seja, pelo posicionamento tradicional, Constituição Estadual só pode estabelecer foro por exercício de função, por prerrogativo de função, se existir para as autoridades estaduais equivalente previsão para as autoridades federais na Constituição Federal. Então, a autoridade estadual só pode ter foro na Constituição Estadual se existir equivalente previsão para a autoridade federal na Constituição Federal. Vice-presidente da República, olha que exemplo legal. Tem foro para o exercício de função? Tem, STF. Ah, então o vice-governador também poderia ter, por exemplo, o TJ. Enfim, dependeria da Constituição Estadual. Tá? Delegado federal tem foro para prerrogativo de função na Constituição Federal? Não. Opa, então o delegado da Polícia Civil também não pode ter foro para prerrogativo de função na Constituição Estadual. Aqui, pelo princípio da simetria. Então, se o delegado federal não tem foro para exercício de função, para prerrogativo de função, o delegado estadual da Polícia Civil também não pode ter no âmbito da Constituição Estadual. Está aqui, ó. Uma inconstitucionalidade flagrante da questão número 3, aqui, clara para a prova, com base no princípio da simetria, a mera análise, né? Enfim. Ministro de Estado tem foro para exercício de função na Constituição Federal? Tem. Opa, então o secretário de Estado poderia ter na Constituição Estadual. É o equivalente. Que isso? É o equivalente. Caiu a água aqui. A água caiu. Bom, aqui, ó, provo, eu mostro que tem uma água aqui. Que, como diria o Faustão, quem é bom faz ao vivo. Né? Eita, não é assim que o Faustão diz? Bom, agora tem um segundo fundamento previsto no informativo 940, agora de maio de 2019. Qual é? É o fundamento, vamos puxar aqui, tá? Do ministro Alexandre de Moraes, aqui, ó. Já anotei aqui para vocês, que está explicitado na ADI 2553, presente no informativo 940. O que o ministro Alexandre de Moraes vai dizer? Ora, para o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição Federal apenas excepcionalmente conferiu foro por exercício de função para autoridades federais, estaduais e municipais. Assim, então só excepcionalmente, que ela
Tanto para federal, quanto para estadual, quanto para municipal. Assim, ou nesse sentido, conforme o ministro, não se pode permitir que os estados possam, em suas constituições estaduais, livremente criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Então a posição do ministro Alexandre de Moraes é mais rígida ainda. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte, olha, se nós permitirmos, que constituições estaduais criem livremente foro por exercício de função, prerrogativa de função para qualquer autoridade estadual, nós vamos estar dando um cheque em branco para as constituições estaduais. Então, essa é a defesa dele, mais rígida ainda do que o fundamento tradicional com base no princípio da simetria, de analisar a simetria. Do que a Constituição estadual pode, do que cada um pode, com base numa simetria com autoridades federais no âmbito da Constituição Federal. Perfeito? Então, vamos lá. Nesse sentido, para o ministro, as hipóteses de foro por prerrogativa de função somente podem ser previstas validamente nas constituições estaduais, se, olha que legal isso, gente, estiverem asseguradas, e é isso que você vai colocar citando o ministro, se você quiser citar ele, se somente estiverem asseguradas, de forma explícita ou implícita na Constituição Federal. Então, veja bem, para o ministro, que ainda é mais rigoroso, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, na minha leitura, e ele coloca isso no informativo 940, na DI 2553, a Constituição Federal só prevê foro para exercício de função, prerrogativa de função, de forma excepcional para autoridades federais, estaduais e municipais. E, nesse sentido, a Constituição estadual só pode determinar foro para exercício de função se existir. Aqui isso é categórico. Tá? Previsão de forma explícita ou implícita na Constituição Federal. Então, perfeitamente que fique claro que a previsão de Constituição estadual de foro para exercício de função para o ministro Alexandre de Moraes só seria válida se estiver assegurado de forma explícita ou implícita na Constituição Federal, ou pela Constituição Federal. Não tendo assegurado lá de forma explícita na Constituição Federal, ou pelo menos de forma implícita na Constituição Federal, a Constituição Estadual não pode determinar foro para exercício de função. Então, a função do ministro, a posição do ministro é uma posição mais rígida. A posição tradicional é uma posição interessante. É tradicional, a doutrina toda trabalha com ela. O ministro agora resolveu ter uma posição um pouco mais restrita, mais rígida. Tá? As duas posições convergem em um mesmo sentido.
Qual? Constituição estadual não pode livremente estabelecer foro para o exercício de função. Eu quero que você guarde isso. Isso é fundamental. E se cair na prova, o que você vai colocar? Ora, esse aí que eu citei é inconstitucional, dispositivo de Constituição Federal, desculpem, de Constituição Estadual, que confere foro por prerrogativo de função no Tribunal de Justiça para procurador do Estado, procurador de Assembleia Legislativa, defensores públicos e o que é mais importante para nós aqui, delegados de polícia. Enfim, tá? A Constituição Federal apenas excepcionalmente estabeleceu foro por prerrogativo de função para autoridades federais, estaduais e municipais. Então, não há que se falar nessa possibilidade livre de Constituição estadual estabelecer foro para o exercício de função. Seja no posicionamento tradicional, que deve-se observar a simetria, ou no posicionamento mais recente do informativo 940 do ministro Alexandre de Moraes, que deve ser observado, basicamente, se a Constituição Federal estabeleceu de forma direta ou indireta foro por prerrogativo de função. Se ela não estabeleceu, a Constituição Estadual não pode estabelecer. Tá? A Constituição Estadual teria que seguir a Constituição Federal. Enfim, então os posicionamentos são muito parecidos, eles se convergem, embora o ministro Alexandre de Moraes seja um pouco mais rigoroso. Muito bem. Tranquilo? Ótimo. Vamos para a questão número 4. No âmbito do controle de constitucionalidade em processos objetivos, a norma que concede o prazo em dobro para a Fazenda Pública pode ser aplicada? Sim ou não? Ora, fundamente de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ora, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso recentemente, né? Na ADI 5814. E isso está presente no informativo 929 do Supremo Tribunal Federal. Qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer? No âmbito aí do controle de constitucionalidade objetivo. Por exemplo, é ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade e é indeferida de plano, e aí tem aquele agravo regimental no prazo de 5 dias, e aí a Fazenda Pública diz, não, nosso prazo não é de 5 dias, nosso prazo é de 10 dias. Por exemplo, há o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade estadual pelo PGE, lá do Estado. No âmbito do TJ, uma lei estadual está ferindo a Constituição estadual. E mais, ferindo a Constituição estadual em norma da Constituição estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Aquela norma que tem na Constituição estadual, mas que é de reprodução obrigatória da Federal, está lá na Federal. Aí tem a decisão contrária ao PGE do Estado. Ele fica emputecido, e aí o que ele faz? Bom, como é uma DI estadual envolvendo matéria de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, o que ele pode fazer dessa DI estadual? O que cabe? Você que está aí afiado. Cabe recurso extraordinário para o STF. Bom, prazo de recurso extraordinário, 15 dias. O prazo aqui para ele pode ser em dobro? Ele pode interpor esse recurso extraordinário num prazo de 18 dias, 20 dias? Processualmente falando. E aí? Ora, vamos lá? Vamos responder essa? Essa é boa, hein? Bom, segundo o STF, não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo. Não se encontra, tá? Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo.
Então, seja no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, ou de ADPF, enfim, ou de ação declaratória de constitucionalidade, ou mesmo, no exemplo que eu dei aqui, ó, de um recurso extraordinário derivado de uma ADI estadual. Enfim, qualquer uma dessas hipóteses, até de um recurso extraordinário derivado de uma ADI estadual, derivada de um processo de fiscalização normativa abstrata no âmbito do Estado. O exemplo que eu dei agora, há minutos atrás. Não há que se falar em processo de fiscalização normativa abstrata na prerrogativa processual dos prazos em dobro para a Fazenda Pública. Pelo amor de Deus, Jesus, Maria e José, tá? Isso aí, ó, o precedente, nós vamos buscar no informativo 929 do Supremo Tribunal Federal, agora de fevereiro de 2019. Tá? Tranquilo, então? Fácil. Bernardo, esse prazo em dobro tem incidência em quê, então, para a Fazenda Pública? Ora, esse prazo em dobro está lá previsto, né, no artigo 183 do novo CPC, ele tem incidência unicamente nos processos subjetivos. Processos subjetivos. Que discutem situações concretas, né, situações individuais, não se aplicando nos processos de controle concentrado, não se aplica aos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Isso é uma questão de direito constitucional, uma questão de processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Quem estuda há muito tempo aí, quem já leu meu livro, sabe disso. Então, vamos guardar essa questão, né? Enfim, fiquem de olho. Por quê? Porque essa é uma questão que você não pode errar no âmbito do controle de constitucionalidade. Fundamentos. Ora, o ministro Alexandre Moraes vai dizer o seguinte, olha, esse tratamento diferenciado, prazo em dobro, está relacionado com a defesa de interesses da Fazenda Pública. Interesses subjetivos da Fazenda Pública, não se aplica aos processos objetivos. Então, qualquer processo aqui de natureza objetiva, de controle de constitucionalidade, afasta prazo em dobro para a Fazenda Pública. Muito bem. O ministro Gilmar Mendes até vai citar, né, o famoso artigo 188 do novo Código de Processo Civil. Vai dizer ele, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o agente público, para o ente público. Qual o prazo próprio para o ente público? Ora, o prazo, por exemplo, dos processos de controle concentrado, que é o tema aqui, dessa questão, que não é de processo civil, é uma questão de processo constitucional, de controle de constitucionalidade. E lá tem os prazos expressos, né? O agravo regimental é 5 dias. Os prazos de participação, enfim, o embargo de declaração também 5. Então, essa questão é uma questão muito tranquila, né? Enfim, os processos de fiscalização abstrata, de controle de constitucionalidade, de processos objetivos, eles têm uma natureza autônoma. São processos aqui constitucionais. Não tem nada a ver com o processo civil clássico em si. É isso? Então, fica uma dica aqui de processo constitucional, uma questão do informativo 929 do Supremo Tribunal Federal, que é uma questão de controle de constitucionalidade. Tá? Muito bem. Questão número 5. Questão número 5. O Estado do Rio de Janeiro editou lei obrigando as empresas prestadoras de serviço público, incluindo as de telefonia, a informarem previamente a seus clientes os dados do empregado que realizará o serviço no domicílio.
A norma que prevê que a norma que prevê que as prestadoras de serviços, antes de encaminhar o funcionário para fazer algum reparo na residência do consumidor, deverão enviar ao cliente por mensagem de celular. A norma prevê, que as prestadoras de serviço, antes de encaminhar o funcionário para fazer algum reparo na residência do consumidor, deverão enviar ao cliente por mensagem de celular o nome e o número do documento de identidade da pessoa que realizará o serviço solicitado. A Associação dos Operadores de Celular ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, alegando que ela teria invadido a competência privativa da União por legislar sobre atividades de telecomunicações. Como foi o entendimento do STF sobre o tema? Fundamente sua resposta. Muito legal. Aqui, gente, na questão número 5, o fundamento aqui da Associação de Operadores de Celular, na ação direta de inconstitucionalidade, é muito simples. Artigo 22, inciso 4 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre, abre o inciso 4 aí, telecomunicações. Então, o que a associação aqui está dizendo na ADI sinto muito, mas, pelo amor de Deus, isso é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações. Tá? E aqui o precedente é a ADI 5745. Deixa eu buscar aqui o precedente. Nós vamos estar falando da ADI 5745, prevista no informativo 929 do Supremo Tribunal Federal, de fevereiro de 2019. Bom, então o argumento aqui é muito simples. Olha, artigo 22, inciso 4 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações, que é o caso aqui, e radiodifusão. Bom, porém, existe aqui um contra-argumento. O contra-argumento do Estado do Rio de Janeiro é alto lá. Essa questão não é uma questão de telecomunicações. É uma questão de direito do consumidor, que é matéria de competência concorrente, União, Estados e DF, e, suplementarmente, também o município, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Constituição, mas, a princípio, o artigo 24, União, Estados e DF, que diz o que é o artigo 24? Que diz, artigo 24, no seu inciso 5 e no seu inciso 8. Compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre, inciso 5, produção e consumo. Aí, ó, ao consumo. E inciso 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Olha aí, ó, responsabilidade por dano não só ao meio ambiente, mas também ao consumidor. Bom, qual foi o objetivo da lei? Ora, sinceramente, o objetivo dessa lei, gente, é proteger o consumidor. Ainda mais aqui no estado do Rio de Janeiro. Poxa vida, o objetivo dessa lei é evitar que vítimas sejam feitas. Ou seja, que pessoas sejam assaltadas num golpe muito comum, que é o golpe de falar que está indo lá consertar o celular, bateu o interfone e não avisou e de repente aparece lá e assalta a sua casa. Enfim, tá? Pessoas que se passam por um funcionário dessas empresas, dessas concessionárias de prestadores de serviço e assaltam. Então aqui é proteção do consumidor. Portanto, vamos lá? Vamos anotar aí? Segundo o STF, é constitucional, lei estadual, que obriga as empresas prestadoras de serviço nos estados, telefonia, né, TV a cabo, energia elétrica, qualquer uma, a informarem previamente seus clientes os dados dos empregados que vão realizar o serviço na residência do consumidor. Então, esse tipo de legislação é constitucional. E o fundamento aqui, tá, é a defesa do direito do consumidor nos termos do artigo 24, inciso 5 e
24, inciso 8º. Na medida em que os estados podem suplementar a legislação federal sobre direito do consumidor, sobre proteção do consumidor, sobre defesa do consumidor, para atender às suas peculiaridades regionais. No caso aqui do Rio de Janeiro, é claro isso. E de qualquer outro estado do Brasil, não é violento só no Rio de Janeiro. Tá? Consumidores, né, vão ser defendidos aqui com esse mínimo razoável que a empresa dizer, olha, quem vai é tal pessoa, no horário tal, ele vai chegar aí mais ou menos e está aqui a identificação, chega no celular da pessoa por mensagem. Então, fundamento, artigo 24 da Constituição, inciso 5 e inciso 8º, no que tange a uma matéria que é uma matéria de competência legislativa concorrente, que é direito do consumidor, responsabilidade por dano ao consumidor, produção e consumo. 24, inciso 5 e 24, inciso 8º da Constituição. Muito bem. Vamos lá para a questão número 6. É uma questão que eu já tinha feito em alguns outros concursos aí, mas que vale a pena aqui, porque pode cair remédio constitucional na sua prova. 6. Júnior Viveiros, um historiador interessado em conhecer os dados mantidos na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, a respeito de um certo personagem da história do país, teve a informação denegada no dia 15 de 8 de 2006 pelo diretor da citada biblioteca, Alfredo das Neves, sob argumentos que se tratava de uma informação sigilosa que colocaria em risco a segurança da sociedade fluminense. Inconformado com os fatos narrados, no dia 30 de 6 de 2006, pouco tempo depois, né, Júnior resolve procurar um advogado para fazer proposta de uma ação judicial. Qual a ação judicial cabível? À luz da doutrina e da jurisprudência brasileira, quais são os requisitos desse remédio, dessa ação, desse remédio constitucional? Então, essa é a questão de número 6. Qual que é a ação cabível aqui? Quais são os requisitos dessa ação? É uma boa questão para cair na prova do delegado do Espírito Santo agora.